Já estamos com as pessoas? Então Vamos vá, começar sim. então? Tá. Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos de novo ao ciclo de webinars às terças, organizados pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final da intervenção existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos que os participantes desliguem as câmaras, pois apesar dessa opção não estar ativa nas definições, existem algumas pessoas com a sua câmara ligada. Obrigada. Hoje, então, teremos uma sessão dedicada ao tema das aves estepárias, mais concretamente à investigação aplicada à conservação do sisão, Tetrax tetrax, em Portugal. Para isso, temos o nosso convidado João Paulo Silva. Ele é investigador auxiliar no CIBio, INBio, onde conduz e participa em estudos na área da biologia da conservação, com o foco na ecologia do movimento das aves estepárias no sudoeste europeu, nos efeitos das alterações climáticas nestas aves e ainda nos impactos das infraestruturas lineares em aves. Tendo em conta, portanto, esta área da abrangência de investigação, passamos então a palavra ao nosso convidado João, que nos vai falar então sobre os estudos de investigação na área do sisão. João, pode então partilhar a sua apresentação e iniciar. Obrigada. Ok, então, olá a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar a participar nas comemorações do aniversário do Parque do Val do Guadiana e, como foi referido, vou então falar de alguma da investigação que tem vindo a ser realizada com o sisão em Portugal, mas pronto, também parte deste trabalho tem vindo a ser realizado em Espanha e, sobretudo, na Extremadura. É importante referir, antes de mais, que este é um trabalho que eu tenho estado envolvido, mas que é realizado com muitas outras pessoas, com muitos outros investigadores, no âmbito de vários projetos, e destacar também que uma parte importante desta investigação que tem vindo a ser realizada foi feita ainda durante o período em que eu estive a trabalhar no ICN. E, portanto, uma parte importante deste trabalho e mérito deste trabalho deve-se também muito ao ICN. Referi também que depois de ter saído do ICN, continuo a colaborar muito com o ICN e é um colaborador fundamental em todo este esforço para compreendermos melhor a sua ecologia e a problemática de conservação. Pronto, então, começando aqui um bocadinho a conversa, porquê estudar o sisão? É uma espécie que é ameaçada, tanto a nível nacional como europeu. Também a nível mundial está-se a considerar em classificar a espécie como espécie vulnerável, portanto com um estatuto já bastante elevado de conservação. A espécie tem declinado muito, sobretudo na sua distribuição mais ocidental. Apesar de ter aumentado na zona mais oriental, está a declinar muito severamente na zona ocidental. É uma espécie que também está classificada como prioritária pela Diretiva Aves e, portanto, requer uma estratégia por parte dos Estados-membros, uma estratégia eficaz para assegurar um estado de conservação favorável e, com isso, habitualmente, uma rede de áreas classificadas é classificada ou foi classificada visando a sua conservação. É uma espécie de guarda-chuva na medida em que é indicador de biodiversidade de aves dos meios agrícolas. E pronto, por ser uma espécie bastante sensível às alterações do solo, também por isso está vulnerável, é importante estudar, porque com facilidade a espécie pode declinar. E também temos a responsabilidade acrescida de que a Península Ibérica não deixa de ser a região da Europa que concentra grande parte da sua população. Pronto, o estudo do sisão começou em 98, no âmbito do final do meu curso de licenciatura. Focámos muito, a investigação inicial foi muito focada em como gerir o habitat, como é que nós podemos gerir o habitat para manter ou incrementar o seu estado de conservação. Foi dado um foco muito grande de censo, não é? Portanto, compreendermos onde é que eles estão e quantos é que eles são.
compreender também os fatores de declínio e depois uma componente importante da investigação dirigida ao cisão tem sido baseado no estudo dos movimentos, portanto, recorrendo à tecnologia e a marcações das aves com equipamentos que permitem o seu seguimento remoto. Inicialmente, e o ICN até foi pioneiro nisso, em Portugal, em utilizar equipamentos de satélite, de seguimento de satélite com localizações Doppler, que depois, umas versões mais evoluídas da tecnologia, passou para GPS. Mas pronto, este trabalho do estudo dos movimentos começou no final do milénio passado e que tem sido contínuo. Portanto, nós temos neste momento uma base de dados muito grande sobre movimentos do cisão e como é que podemos até comparar períodos distintos sobre os padrões dos movimentos. Com estes dados, nós podemos estudar questões fundamentais como a fenologia, as estratégias migratórias, estratégias reprodutoras, as causas de mortalidade, risco de colisão, impactos das alterações climáticas e outros. Portanto, isto são alguns dos trabalhos que estão em curso ou que já foram concluídos, e é claro que eu nesta apresentação não posso falar de tudo e vou focar-me principalmente nas questões da seleção do habitat, dos censos, dos fatores de declínio e de um ou outro trabalho que possa ser mais relevante do ponto de vista de conservação que escolhi para partilhar convosco. Começando então com a seleção do habitat. E falando um pouco do habitat do cisão, o cisão e as aves estepárias estão adaptadas aos sistemas agrícolas cerealíferos tradicionais. E o que é que isto quer dizer? É que, tradicionalmente, as áreas agrícolas, sobretudo estas do Alentejo, que coincide com grande parte da distribuição das estepárias, dependia de um sistema que implicava uma rotação de culturas. Portanto, um cereal de primeira, um cereal mais exigente, um cereal menos exigente, um cereal de segunda, que depois de ceifado ficava ao restolho e evoluía para um pousio, que é o que vemos aqui na imagem, que depois podia ficar mais tempo, mais anos, menos anos, mas que era sempre utilizado o gado, portanto o gado fazia parte aqui também do sistema, e que depois era lavrado. Os lavrados, por vezes, levavam um revestimento, podiam ter uma cultura leguminosa, e que depois no ano seguinte, eram semeados. As searas, depois de amadurecidas, eram ceifadas e ficámos com os restolhos. E isto para vos mostrar muito rapidamente de que o habitat do cisão e das estepárias é um habitat muito diversificado, não só dentro de um determinado período do ciclo agrícola. Portanto, encontramos este mosaico em diferentes alturas do ciclo agrícola, como também ao longo de todo o ano. E este habitat é fundamental e é um hotspot de biodiversidade. Pode até parecer contraintuitivo, mas estas áreas que são altamente intervencionadas pelo homem se correspondem aos sistemas onde encontramos maior biodiversidade de aves na Europa. E isto porque é um sistema centenário e as aves tiveram tempo de se adaptar a este sistema. Não tem nada a ver com as conversões que nós temos agora, a especialização da agricultura que temos agora para culturas permanentes que revertem em total perda de habitat para estas aves estepárias. Pronto, houve vários trabalhos, eu vou aqui salientar alguns com a seleção do habitat. Nós estudamos a seleção do habitat ao longo de todo o ciclo anual, ou se quisermos todo o ciclo agrícola, e temos uma ideia muito, muito boa e temos uma informação muito razoável sobre como devemos gerir o habitat para esta espécie. Começando com o período reprodutor, nós encontramos, quando começamos a estudar a espécie, registamos densidades elevadíssimas, as mais elevadas conhecidas para a espécie ocorreram aqui no Alentejo, na década de 2000, quando estive a estudar estes aspectos de seleção de habitat durante o período reprodutor, e tornou-se claro que as espécies são espécies especialistas. Durante o período reprodutor, elas dependem principalmente de pousios ou de pastagens. São fundamentais os pousios e as pastagens para eles se reproduzirem. E nós encontramos maiores densidades, à escala da paisagem onde nós temos maior
extensão de habitat, maior extensão de pastagens ou de pousios, e depois à escala da parcela, também é nestes locais que nós encontramos maiores densidades de machos reprodutores e de fêmeas nidificantes. E pronto, esta figura é um resultado de um dos nossos modelos, e não vou estar a apresentar aspectos muito técnicos ou científicos, vou só abordar questões mais gerais, que penso que assim também é mais fácil, também permite-me cobrir mais assuntos. Mas basicamente esta figura representa como varia a probabilidade de ocorrência de machos reprodutores em função do tamanho da parcela e pronto, e aqui no eixo dos Y a probabilidade. E, portanto, vemos que neste caso num habitat onde predominava a vegetação alta, encontramos uma maior probabilidade de ocorrência de um macho reprodutor. Quanto maior for a parcela, mas também quanto mais baixa for a vegetação, tendo por referência os 20 centímetros. Portanto, nós sabemos que o cisão prefere uma altura entre os 20 e os 70 centímetros e, portanto, quando a altura da vegetação é adequada, encontramos uma maior probabilidade de ocorrência de cisão quanto maior for a parcela. Isto porque os cisões nidificam, reproduzem-se num sistema reprodutor que se chama LEC, que basicamente são os machos que formam territórios que são depois visitados pelas fêmeas. As fêmeas são copuladas pelos machos e depois não há cuidados parentais dos machos. Portanto, quanto maior e quanto mais extensa é esse habitat, mais favorável é para o sistema reprodutor, porque digamos que há quase como que uma atratividade. Machos atraem machos. E é nestas situações que nós encontramos maiores densidades, e eu vou falar um bocadinho deste sistema reprodutor um bocadinho mais à frente. Durante o inverno, um trabalho que nós fizemos, durante o inverno, vimos que eles selecionavam positivamente os restolhos e que os bandos maiores ocorriam nas elevações mais altas, ou seja, as elevações também constituíam um aspecto importante da paisagem que era utilizada pelos cisões para lhes conferir alguma proteção, mas também visibilidade. E os bandos maiores, que é curioso, ocorriam também nas elevações mais altas, quase como se que, pronto, também um fator de atratividade. É uma estratégia de interpretação que eles têm e quanto maiores os bandos, teoricamente, menor será o risco de predação. Contudo, eles mudam completamente o seu padrão de ocorrência e de seleção de habitat durante a pós-reprodução que corresponde ao período de verão. Portanto, preferem locais com vegetação mais verde, não estão associados a nenhum uso em particular, pousios estão secos, portanto, e esta é uma das razões pela qual eles efetuam movimentos, é de que começa a escassear a disponibilidade de alimento e realizam movimentos para outras áreas. Tipicamente, os movimentos que nós temos aqui, que também já vamos falar nisso mais à frente, são para o litoral, para o sudoeste alentejano ou para o estuário do Tejo, ou também para as áreas de regadio mais próximas. E, portanto, eles procuram áreas com vegetação mais verde, com solos mais produtivos, que também é muito importante. De referir que as áreas reprodutoras que persistem tendem a coincidir com áreas que são mais pobres do ponto de vista de solo, e são os locais onde a vegetação seca mais rapidamente no final do período reprodutor. E, portanto, daí que eles tenham a necessidade de realizar movimentos. Mudando agora um pouco o tema e passando para a parte dos censos, portanto, como já referi, é uma espécie prioritária ao abrigo da Diretiva Comunitária de Aves. Houve um contencioso contra o Estado português porque havia uma baixa representatividade de decisões em ZPEs, e isto levou também a que, pronto, ou com uma candidatura a um projeto LIFE, surgiu a possibilidade então de fazer o primeiro censo nacional, que decorreu entre 2003 e 2006. 10 anos depois, em 2016, em parceria com ONGs, com um grande esforço, mais uma vez, do ICN, foi realizado um censo, o segundo censo nacional, e é um pouco disso que agora vou falar. Claro, destes trabalhos, dos censos e das tendências populacionais, saíram vários trabalhos e foram publicados vários trabalhos científicos em que procuramos explorar e compreender um pouco melhor
também quais é que são os fatores que estão associados ao declínio que estamos a registrar da espécie. Censo nacional. Este foi o censo que foi realizado em 2003, 2006, no âmbito do LIFE. O LIFE foi um projeto que foi coordenado pela CPEA e com um parceiro, o ICNF, e o CNF até que foi o ICNF que foi responsável por este censo. Este censo foi dirigido às áreas para as quais tínhamos informação de que eram as áreas mais importantes, as áreas onde havia maiores necessidades. Portanto, fizemos censos dirigidos a isto que nós chamamos as áreas de classe A, que coincidem basicamente com IVAs e com as EPEs, e fizemos depois uma amostragem aleatória fora destas áreas de classe A, que são as azul, e que no conjunto, e a soma destas duas áreas, permitiu-nos então estimar, extrapolar as áreas que não foram mostradas e estimar a população nacional. E isto permitiu-nos estimar uma população de 17.500 machos, falta aqui esse dado, e que na altura nós considerámos razoável assumir um sex ratio de 1 para 1, porque nós registámos em muitas destas áreas, em muitas destas EPEs, densidades excepcionais e muito boas, e nós sabemos, com estudos que realizámos, tanto o período reprodutor, de que em áreas bem conservadas temos um sex ratio de 1 para 1. E isto permitiu-nos alargar as nossas áreas prioritárias para as estepárias. Portanto, passámos destas 4 áreas para um conjunto de 13 áreas. Portanto, classificámos outras 9 ZPEs com base principalmente com este trabalho. Houve outros fatores também, completou-se também algumas áreas para a Aptarda. Mas pronto, o CISON terá dado um contributo importante para completar esta rede de áreas estepárias prioritárias. Quando nós replicamos este mesmo censo, fomos exatamente aos mesmos pontos de escuta das mesmas áreas, replicamos tudo em igual, registámos um declínio muito significativo. Estamos a falar num período de 10 anos, temos registado quase menos 50% de decisões. De salientar aqui de que não foi só fora das GPEs, porque as GPEs estão relativamente salvaguardadas relativamente a grandes usos de solo. Portanto, converter áreas abertas, áreas estepárias em GPEs para olival é muito difícil. Está razoavelmente protegido. Contudo, e aliás nós registámos neste período de 2003, 2006 para 2016 um aumento das áreas de pousios e de pastagens, houve um aumento dentro dessas áreas, contudo houve este declínio. E, portanto, ressalvar de que, por um lado, não houve um declínio de habitat dentro das GPEs, mas foi dentro das GPEs onde se registaram maiores perdas. E, portanto, com exceção e aqui saliente, Castro Verde, que manteve mais ou menos a população, teve um declínio ligeiro, e um aumento significativo da população do Val do Guadiana, que está aqui Rio do Guadiana, mas é o Val do Guadiana, todas as outras áreas declinaram. Estas áreas que mantêm, estamos a falar de uma população muito pouco relevante, não é? Tanto como uma população reprodutora baixa, houve pouca variação. Contudo, todas as outras áreas, todas as GPEs declinaram em termos de população reprodutora, o que é extremamente importante. Então, nós procuramos compreender quais é que são os fatores que estão a contribuir para esse declínio. Portanto, nós registramos maior declínio onde, logo à partida, havia mais cisão. Como já referi, não está relacionado com a quantidade do habitat. Verificamos que coincide com situações em que há alterações do pastoreio, ou seja, em áreas em que há uma conversão para a gestão de gado bovino, coincide com áreas onde há maiores declínios. A hipótese que nós temos associada a isto é de que há uma alteração na estrutura da vegetação. E vemos também que coincide com áreas onde aumentou a infraestrutura, portanto, sobretudo linhas elétricas. E com linhas elétricas temos maior mortalidade, maior fragmentação também. E também não sabemos, e é possível que possamos adicionar a estes fatores questões como as alterações climáticas.
E olhando um pouco como é que o Alentejo tem estado a evoluir nestes últimos 70 anos, que é o que mostra esta figura. Portanto, temos aqui a evolução do uso do solo nas áreas abertas do Alentejo nestes últimos 30 anos, em que o nosso ponto de partida e o que tínhamos mais representado nestas áreas abertas eram áreas agrícolas que eram dominadas por sericultura extensiva, que é o que representa esta linha a cinzento claro. E esta linha a cinzento escuro, que tem estado a aumentar muito significativamente, e que, aliás, neste momento parece ocupar a mesma área que tínhamos na sericultura extensiva, representam as pastagens permanentes. E pastagens permanentes, a conversão para pastagens permanentes é para a produção, sobretudo de gado bovino. Portanto, temos aqui uma alteração do sistema de gestão daquilo que nós tínhamos para uma situação bem conservada da população de decisão associada a áreas mais cerealíferas e extensivas, para agora um sistema especializado em produção de gado bovino. Salientar aqui também as culturas permanentes, que terão aumentado em muito, claro que não, quer dizer, se compararmos a amplitude das alterações, pronto, não alterou tanto, mas mesmo assim é muito significativo que as culturas permanentes que coincidem com os solos mais produtivos e com as áreas infraestruturadas de rega, coincidem com uma transformação muito grande. Portanto, a leitura que faço disto é de que as áreas que coincidem com os solos mais pobres foram convertidas de sericultura extensiva para pastoreio, pastagens permanentes e produção de gado bovino, e nas áreas mais produtivas, que coincidem grande parte delas com áreas infraestruturadas, com regadio, foram convertidas e especializadas em culturas permanentes. Pronto, para salientar ainda mais esta ideia de que estamos a perder este mosaico que estávamos a falar há pouco, que é tão importante para mantermos a biodiversidade das árvores dos meios agrícolas, que é a perda dos cereais para grão, por exemplo, está em níveis mínimos. Isto vai estar só até 2016. E temos, por outro lado, um aumento vertiginoso do efetivo bovino. De salientar que não só temos esta conversão para pastagens permanentes, não é? E conversão para a gestão de gado bovino, como ao longo do tempo tem havido um aumento muito significativo do encabeçamento. Portanto, não só há uma conversão, como há uma intensificação dessa conversão. Quais é que são os impactos disso? É de que, por um lado, temos um impacto na vegetação, nas pastagens, que são pastagens que são mais perturbadas e que também são impactadas em termos da sua estrutura, sobretudo em anos que sejam mais secos, e estamos em era das alterações climáticas, e, portanto, em anos secos, o mesmo efetivo bovino vai impactar mais a produtividade, e, portanto, a vegetação vai ficar mais baixa, portanto, o habitat deixa de ser tão adequado. E temos, por outro lado, que, sobretudo em solos mais pobres e anos mais secos, as decisões podem entravam nas searas, agora elas não entram nas searas, porque deixaram de existir searas e entram nos fenos, que são constituídos sobretudo por sementeiras de cereais, misturas, mas pronto, é dominado por cereais, e encontram nesses fenos uma estrutura adequada à reprodução, que, no entanto, é uma armadilha ecológica porque é cortado precisamente no pico da reprodução. Portanto, temos aqui um conflito enorme com a reprodução. Pronto, isto é só para salientar o corte dos fenos, a intensificação agrícola, a conversão para culturas permanentes, e, portanto, esta questão que estamos a falar, que a conversão para pastagens permanentes coincide com solos mais pobres, só para ilustrar um pouco essa parte. Passando agora para a parte dos movimentos. Vamos falar um pouco aqui dos primeiros dados que nós temos dos movimentos. Em Portugal, as capturas que nós fizemos dos decisões coincidiram sobretudo com a região de Castro Verde, que é a área mais importante e continua a ser a área mais importante para a reprodução de decisão, e com Vila Fernando, uma outra área muito importante no Alto Alentejo. E os movimentos que nós registámos foram estes, no sentido litoral, sudoeste alentejano e estuário do Tejo, como referi há pouco, mas também para regadios em torno, que são importantes, inclusivamente aqui também temos aqui alguns movimentos para Évora. Em Vila Fernando, muito para os regadios do Guadiana,
Alguns movimentos que não estão aqui registados também registramos para o Estaleiro do Tejo e para outras áreas de Espanha, como Salamanca, movimentos mais largos. Mas só para referir que compreendemos, com base nos movimentos e nas marcações que fizemos, como é que as áreas que dependem as aves ao longo do ciclo anual e em que períodos é que isso ocorre. E, portanto, para a grande parte das situações dos bichos marcados, as aves saem das áreas reprodutoras no final da época reprodutora, vão para áreas mais produtivas ou áreas também mais frescas e passam o verão fora e no final do verão, princípio do outono ou meio do outono, regressam para as áreas reprodutoras. Este é o padrão mais comum que nós temos das aves marcadas. E isto é muito importante também para nós compreendermos como é que nós devemos gerir a espécie. Portanto, daí a ser tão importante compreendermos o período pós-reprodutor. Saliento o pós-reprodutor porque é no pós-reprodutor que há mais falta de disponibilidade alimentar. Estes dados que nós temos nos movimentos também nos permitiram compreender e estudar outros aspectos que também são muito importantes, como seja o comportamento reprodutor. Esta figura que nós temos aqui representa o tamanho das áreas vitais dos machos, de diferentes machos. E o que nós verificamos aqui é uma grande variabilidade de áreas vitais de machos reprodutores. Desde este mais pequeno, que ocupa uma área muito precisa, e esta figurinha aqui ao lado, esta figura representa basicamente a distância percorrida ao longo do período reprodutor, portanto, no fundo, como se fosse a distância diária percorrida ao longo do período reprodutor. Ele mexe muito pouco e, em contraste, neste outro extremo, temos um macho que se mexe muitíssimo e ocupa uma área muito maior. Né? Portanto, estas áreas a cinzento escuro representam as core areas, as áreas mais utilizadas. Né? No fundo, como se representasse uma probabilidade de 50% de ocorrência. Portanto, ele concentra aqui grande parte da sua atividade. E, portanto, podemos ver que, em alguns casos, temos um núcleozito e temos, noutros casos, muitos núcleos. E, portanto, desde logo vemos que há uma grande variabilidade de estratégias. Se nós sobrepormos estas estratégias, o que nós vemos são machos territoriais. Neste caso, este que está aqui a verde é um macho territorial, ou este azul é um macho territorial. Tem uma sobreposição por estes que têm uma área muito grande. O que é que isto nos está a dizer? É de que há machos que são territoriais, que são, supostamente mais eficientes ou mais bem-sucedidos em atrair fêmeas para se reproduzirem. E temos este outro macho que anda a visitar estes machos. Este outro macho que ocupa esta área toda, estas áreas a cinzento escuro, sobrepõe-se com a dos machos territoriais. Portanto, dá a indicação de que temos machos que são verdadeiramente territoriais e temos outros machos que são os machos satélites, os machos que estão a visitar os outros, que têm um nome que nós chamamos os floaters. Portanto, estes floaters ou satélites estão, no fundo, a tirar partido da atratividade dos machos territoriais e tentam reproduzir-se fêmeas que são atraídas por estes machos territoriais. São quase como são parasitas da atratividade dos machos territoriais. Quando nós olhamos para como evolui a área vital dos machos ao longo dos anos, nós vemos que, à medida que os anos vão avançando, os machos reduzem a sua área vital e podem se transformar de machos floaters ou satélites, podem se transformar depois em territoriais. E isto tende a ocorrer com o tempo. Outro aspecto muito importante é de que estes machos são altamente filopátricos, são altamente fiéis aos locais reprodutores. Vão se reproduzir precisamente nos mesmos centros de display que tiveram no ano anterior. E o que é que este trabalho nos indica? Bom, claro, dá-nos informação muito relevante do ponto de vista de gestão. Melhor dizendo, do seu comportamento. Compreendemos muito melhor que temos este sistema de leque chamado hotshot. Temos os machos hotshots que atraem os outros machos. Ajuda-nos a compreender porque nós temos áreas
com densidades tão elevadas, porque as áreas de densidade tão elevada correspondem aos locais onde temos machos territoriais que atraem machos satélites. E este sistema, contudo, só é possível se nós tivermos uma estabilidade do habitat. Se o habitat se mantém estável entre anos, os machos vão exatamente para os mesmos locais. As fêmeas sabem onde encontrar os machos hotshot. Os outros machos são atraídos por estes machos territoriais que atraem fêmeas. Portanto, a estabilidade do habitat é fundamental. Daí que pronto, também já havia sempre um pouco essa percepção de que os explosivos mais antigos são mais importantes para os cisões, e eu associo isso ao facto do habitat se manter estável. Ok, só para terminar, que eu acho que isto também já está quase a acabar e podemos ter um bocadinho de tempo de perguntas. Um outro trabalho que também lida com movimentos e com animais marcados foi uma cartografia que nós realizamos para ajudar a ordenar e para dar apoio no fundo, no ordenamento de linhas elétricas ou até de identificar linhas elétricas existentes que representam risco de colisão. As linhas elétricas constituem uma ameaça para a cisão na medida que as aves podem colidir, e os cisões são das aves, representam uma das aves com maior risco de colisão. Não é que eles não vejam mal, veem muito bem, simplesmente evoluíram num habitat aberto e não têm uma visão adaptada para olhar em frente e calcular distâncias. E, portanto, é uma ave que é altamente suscetível à colisão. E um dos nossos trabalhos, que foi também publicado, indica-te que 3 a 4% da população ibérica colide com linhas elétricas anualmente. Portanto, estamos a falar de uma ameaça bastante significativa. E, portanto, ordenarmos e termos o cuidado de desenhar os trajetos, os traçados mais corretos para as linhas, ou de implementarmos as medidas mais corretas de minimização são fundamentais. Pronto, daí que, isto para justificar a necessidade, nós temos uma cartografia de risco de colisão. E nós fizemos uma cartografia de risco de colisão em função de 3 fatores: a densidade populacional, a distância percorrida em voo que nos foi dada pelos bichos marcados e a percentagem de voos em altura de colisão. Pronto, e este trabalho foi feito, temos aqui alguns dos movimentos, isto está desatualizado, claro, nós temos provavelmente mais do dobro das aves marcadas neste momento e estamos neste momento a trabalhar muito na Extremadura, mas pronto, este trabalho foi feito com base em 31 cisões marcados em Vila Fernanda e Castro Verde. Pronto, como referia, nós fizemos observações focais para calcular a altura dos voos, a frequência dos voos durante os diferentes períodos do ano, a reprodução, a pós-reprodução e a invernada, e distinguimos aquilo que era o voo, a altura de voo em risco de colisão. Analisamos também a densidade populacional, foi calculada e foi modelada, e pronto, as distâncias percorridas foram com base nos movimentos das aves marcadas. E isto traduziu-se depois, pronto, resultou numa cartografia de risco de colisão, de salientar que temos muitas linhas fora das GPEs estepárias, portanto, a nossa rede de áreas prioritárias para as estepárias, que coincidiu, quer dizer, não coincidiu, as áreas mais, as linhas existentes que representam maior perigosidade em termos de colisão, muitas delas só ocorrem fora das áreas que estão classificadas. Daí que ser necessário, pronto, não cingirmos as nossas medidas apenas às GPEs. Pronto, tenho aqui umas fotografias só de alguns dos colaboradores, era o que tinha à mão, muitas outras pessoas ajudaram, e pronto. Obrigado, espero que tenham apreciado, estou disponível a responder a perguntas. Muito obrigada, João. Temos então agora o espaço para os participantes colocarem as suas questões. Já sabem que o podem fazer oralmente, levantando a mão, que nós daremos a palavra, ou então por escrito. Vamos ver então que perguntas temos. Os nossos convidados ainda estão a processar, a processar a informação, talvez.
Deixamos também, entretanto, portanto, a colega Alexandra deixou, entretanto, o e-mail do João, caso haja alguma dúvida posterior, para contacto. Vamos aguardar mais um pouco, ver se haverá mais alguma... Bem. Mais alguma questão? Pronto, não sei Temos uma pessoa que está, Alexandre Pereira, que gostaria de participar, mas não tem acesso à mão levantada. Já conseguiu levantar a mão. Então temos aqui já uma questão. Vou dar a palavra. Creio que já pode colocar a sua questão ligando o som. Alexandre. Olá, boa tarde. Viva, Alexandre. Boa tarde. Portanto, obrigado pela informação, obrigado pela apresentação. Foi com gosto também que participei nesses estudos dos censos do CISAM, não só com o João Paulo Silva, mas também com o Sequeira e outras pessoas aqui da zona de Porto Alegre. E realmente, pronto, é interessante ver que foi criada, como disse, e bem, as GPEs em 2008, né? Aquelas para complementar as que já existiam, nomeadamente as do Norte Alentejano. E pronto, e a minha grande pergunta é, visto que não houve grande intromissão nessa questão das culturas permanentes, né, em ZPEs, que é geralmente uma ideia errada que se tem, né? Gostaria de perguntar se, com o aumento do regadio em outras áreas, nomeadamente através da barragem do Pisão, que está projetada aqui para a zona do Crato, que vai afetar a Iba de Alter do Chão e as zonas mais abaixo de Vise, de Fronteira, etc. Assim como outros regadios que estão previstos no Alentejo, gostaria de saber se isso irá afetar globalmente a população de Sisão em todo o Alentejo, nomeadamente os pequenos regadios que estão previstos também, com a criação de novas charcas, com a criação de novas, no fundo, da mudança um pouco das práticas culturais agrícolas que estão a ser efetuadas no Alentejo. Sim, as tendências são de intensificação. É claro que se estiverem infraestruturadas com regadio, vão conseguir converter por uma agricultura de intensificação mais facilmente. E as tendências de intensificação são no sentido da especialização. A especialização são culturas permanentes, inicialmente houve uma vaga das vinhas, olivais, e agora outras culturas, como amendoais. E essas culturas representam uma total perda de habitat. E é claro que isso não vai facilitar. Acho que, pronto, não sei se isso saiu claro na minha comunicação, é de que nós temos um declínio de 50% em 10 anos. Já passaram anos. Peço desculpa, e essas culturas que envolvem também as GPEs poderão também provocar esse declínio, visto que havia aves à volta das GPEs e dentro das GPEs? Sim, portanto, dentro das GPEs, o que nós vimos, e analisando a situação de referência de 2006 para 2016, é de que houve, inclusive, um aumento da área de pousio ou pastagem. E, como eu referi, pousio e pastagem é o habitat preferido dos sisões para se reproduzir. Contudo, esta conversão e esta intensificação que houve para pastagens permanentes terá impactado o habitat. E aquilo que nós pensamos que aconteceu, e que está a acontecer, é que o habitat deixa de ser adequado quando há uma pressão demasiado grande e a vegetação é baixa. Portanto, no fundo, perdemos qualidade do habitat. Não perdemos o habitat propriamente dito, não há perda de pousios ou de pastagens, há até incremento dentro das GPEs. O que nós temos é uma degradação generalizada do habitat, ao ponto de estarmos a ver maiores perdas dentro das GPEs do que fora. E fora das GPEs, sim, temos estas conversões significativas para pastagens para culturas permanentes, mas dentro das GPEs, assim como, pronto, fora dos perímetros de rega, todas as áreas abertas, não infraestruturadas e com solos menos produtivos, têm vindo a ser convertidas para pastagens permanentes, têm sido intensificadas como pastagens permanentes e, à escala do Alentejo, o habitat das estepárias está-se a degradar significativamente. Não é só o Sisão que está a sofrer com isto, nós temos
também estamos a começar a abordar a temática da águia caçadeira e estimamos um declínio de 85% em apenas 10 anos. Acho que a situação para esta área está crítica. Existe só mais uma pergunta, peço desculpa. Existe alguma, portanto, legislação ou regulamentação no encabeçamento, nos limites de encabeçamento a nível das pastagens permanentes? Eu não sei responder com toda a certeza, mas eu diria que não. Muito bem. Pronto. Está bem. Obrigado. Obrigada, Alexandra. Temos já de seguida Paulo Pinheiro. Vou permitir o microfone e a câmara. Poderá colocar a sua questão? Paulo? Está a conseguir... O Paulo, entretanto, penso que saiu ou aconteceu qualquer coisa. Temos também João Grosso, que eu vou já dar de seguida permissão para ligar o microfone e colocar a questão. João Grosso, pode avançar. Vi a mão Boa da tarde. Glória. Boa tarde. Alô? Boa tarde, João. É o João que está a falar? É o João que está a falar, estava a ver se ligava aqui a câmara. Pode clicar. Eu queria perguntar e queria, enfim, falar aí um bocadinho com o João Paulo Silva. Eu sou um bocadinho focado no tema da caça e da gestão cinegética, e é curioso constatar que aquilo que referiu em relação aos censos de 2003, 2006 e à diminuição de 50% da população de cisão, o fator caça não está incluído. Não é? Porque o cisão não é uma espécie cinegética agora, já foi, já não é. E eu acho curioso, porque, por exemplo, quando é para atribuir estatutos de proteção a certas aves, acontece que a caça é normalmente um fator muitíssimo elencado e muitas vezes as espécies não devem o seu declínio ao fator caça, como tem sido provado em relação, por exemplo, à rola brava, não é? Streptopelia turtu, em que os cevadouros e as culturas que são implementadas para a sua caça e a sua maior difusão são elencadas como prejudiciais para a espécie. Portanto, a mim apraz-me concluir da vossa investigação que, apesar de a espécie cisão não ser uma espécie cinegética e por isso não ser caçada, o declínio de 50% numa fase tão curta não tem a ver com a caça. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes a atividade cinegética, quando ela é realmente efetuada com boas práticas, a maioria das vezes é benéfica para as espécies e não o contrário. Portanto, isto é uma conclusão que eu consigo tirar dessa sua conversa. É assim, eu concordo consigo, as práticas estão muito melhores, há situações em que a atividade cinegética é benéfica, sem dúvida. Nós também temos dados de furtivismo no cisão. Não é, certamente, a principal causa, longe disso. Mas há casos de furtivismo. E uma das vantagens que nós temos... João, peço desculpa, mas isso não é caça, não é? Estamos a falar de caça. Caça, ok. Atividade cinegética. Isso é furtivismo, é roubo, enfim, é uma atividade criminosa. Isso não tem a ver com o que estamos a falar. Pronto. Então, nesse aspecto, chamemos-lhe então furtivismo e não caça. O furtivismo representa, não sei se não tenho presente o valor, penso que ronda os 2% da mortalidade não natural da espécie ocorre devido a actos de furtivismo. Mas sim, eu estou de acordo consigo, a atividade da caça, aliás, a caça também fomenta, faz, em alguns casos, há sementeiras e pode beneficiar pontualmente. Também não acho que seja assim muito relevante, mas sim, não é um fator de ameaça significativo. Furtivismos, se quisermos chamar, distinguir a caça do furtivismo, pronto, tem peso, sim. Isso já tem um bocadinho de peso, mas também não coincide com os fatores mais importantes. Se me permite só mais uma coisa, se não estou a encher demasiado, a tomar demasiado tempo, eu digo que a atividade cinegética, quando é efetuada com boas práticas, pode aumentar ainda mais
a proteção a determinadas espécies. Daí que e concluo isso por causa em relação à aptarda e ao cisão, comparativamente com outras espécies que ainda são caçadas, em que estas espécies são muito mais, digamos, seguidas, observadas e cuidadas do que outras que são só cuidadas pelos ecologistas. Pois, não há muitas aves a serem cuidadas pelos ecologistas, infelizmente, e como referi, pronto, estas aves têm uma problemática de conservação que é bastante complexa, não tem, pronto, requer um esforço grande e gestão de habitat em áreas muito extensas. Pronto, não é como algumas rapinas, que é possível melhorar muito facilmente pronto, parâmetros reprodutores, coisas assim desse género. Este é de uma complexidade muito grande e, aliás, eu acho que coincide muito especialmente com o grupo de espécies mais ameaçado terrestre. Portanto, as aves terrestres, este deve coincidir com o grupo das aves mais ameaçados. Acho que a Maria da Glória também levantou... Nada. Creio que não temos mais questões, também temos que encerrar a nossa sessão, João, não é? Deixamos também o e-mail portanto, do nosso convidado, caso haja alguma questão mais que queiram ver esclarecida, poderão fazê-lo também pelo e-mail. E deste modo, agradecemos a todos a participação, ao nosso orador, João, e divulgaremos atempadamente o nosso próximo webinar de terça-feira. Então, a todos os participantes e ao nosso orador, um bom resto de semana. Muito obrigada e até à próxima terça-feira. Obrigada. Obrigado.